Boa tarde. Estamos dando continuidade ao projeto Conexão Senai, novamente, né, com essa ação que o Senai desenvolveu para trazer informações pertinentes nesse momento que é bem especial que estamos passando, né, podemos falar assim. E o Senai tem essa proposta de estar junto, né, aos seus parceiros, aos seus clientes, através, né, desse projeto. Nós estamos transmitindo informações e levando informações que são muito importantes em todos os segmentos tecnológicos. Então, o Conexão Senai hoje vai dar continuidade, né, com o segmento de alimentos e bebidas. E, né, a gente desde já agradece a participação de todos, né, os nossos espectadores, né. Quero agradecer aqui em nome também do Dr. Paulo André, diretor do Senai, e da Sônia Parente, gestora da Unidade de Educação. Quero agradecer ao Sim de Alimentos, né, representado aqui pelo Dr. André Siqueira, né, que apoiou o projeto e que, né, sempre está nos sugerindo, dando ideias, né, para a gente trazer essas informações. Então, muito obrigada, doutor André. Não vai ficar por aqui, nós temos outras propostas, né, para outras webinars. E quero agradecer também a nossa convidada, a professora Carla, né, que aceitou o convite, e estamos aqui muito felizes, né, em ter essa oportunidade de passar essas informações. A Carla, né, ela é engenheira, formada em engenharia de produção, ela tem especialização em gestão de projetos e também tem especialização em gestão de logística empresarial, né, e MBA em engenharia de produção. A Carla já atuou nas indústrias durante 8 anos, trabalhou na área de qualidade e, atualmente, a Carla atua como instrutora, né, como docente do Senai. Já tem experiência na área de educação há 9 anos. Então, uma pessoa bastante capacitada, muito estudiosa, e a gente tem assim, muito prazer em tê-la conosco, né, nesse momento. Hoje, né, pode passar a palavra, então, para as considerações iniciais do doutor André e depois da Carla. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar contribuindo aqui com esse momento que o Senai está proporcionando, né, para profissionais da área de qualidade, para industriais da área de alimentos, essa discussão tão importante, né, que envolve a qualidade dos alimentos, dos processos, né, e a gente está vivendo um momento bastante atípico, né, no momento que a gente está sendo está sendo exigido muito mais rigor dentro da indústria, né, com todo esse cuidado que está sendo necessário com os colaboradores, né, com mudanças na rotina, um maior critério na questão da higienização, do fluxo de pessoas, de materiais. Então, esse tema, Tênis e Carla, é muito bem-vindo, né? Vocês vão, obviamente, abordar aí os aspectos que envolvem aí as boas práticas, né, a questão dos pontos críticos, de outras ferramentas, né, que envolvem os controles de qualidade. Algumas são exigências, né, legais, né, do Ministério da Agricultura, enfim, da Vigilância Sanitária. No caso da nossa empresa, que é de ração, a gente tem já há muitos anos a questão do BPF, a gente tem que, todas as indústrias têm que ter, né, e no caso de outras indústrias de alimentos, os critérios vão mudando, não vão ficando mais rigorosos. Então, é importantíssimo, e a Temis estava me falando, né, que existem algumas ferramentas importantes que auxiliam, né, o dia a dia do empresário e dos seus colaboradores para que possa ter uma segurança maior do alimento. Então, Carla, muito obrigado aí, né, também, e cumprimentar todos os que estão nos assistindo, né, para que a gente possa tirar bastante proveito desse momento. Podemos iniciar, vou colocar aqui o slide, tá bom? Está sem áudio, Tênis. Isso, Tênis. Por favor, liga o áudio. Desculpa. Eu pedir às pessoas que estão participando, né, os nossos ouvintes, que coloquem a empresa de onde vocês são e a identificação, né, o nome de vocês, a empresa, porque nós temos aí a assessora do Sim de Alimentos, né, também participando,
e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer contato futuro, né, isso pode ser feito, tá bom? Temes, então, já que você levantou a bola, eu vou só reforçar o que você falou, né? Nosso sindicato ele representa uma parte das indústrias de alimentos, então, basicamente, são indústrias de ração, indústria de polpa de fruta, de temperos, de alimentos prontos, de abate de animais. Então, tem alguns quinais, né, que são da nossa área, né? Dentro da federação existem outros sindicatos também dos alimentos, né? O Sindifrios, o Sindipanificação, o Sindisorvete, o Sindilaticínios, né? Que todos esses sindicatos compõem a federação, né? São 40 sindicatos ao todo. Tá? Então, fica aqui também a propaganda, né? Temos do nosso sindicato, para caso alguém esteja assistindo, algum técnico, uma técnica, ou algum empresário que queira conhecer mais o trabalho do Sind Alimentos, tá? A gente está à disposição e eu vou colocar aqui nos comentários, aqui, eu peço até a Ana Célia para colocar o nosso e-mail e telefone, para caso alguém queira comentar, entrar em contato conosco, tá? Fica mais fácil, tá bom? A gente vai começar, né, agora, né, abordando o tema, né, a gente escolheu hoje para falar as ferramentas da qualidade, né, e a aplicação prática para as indústrias de alimentos, certo? Vamos aí aproveitar, já falamos do Conexão Senai, e, né, a gente tem como objetivo, né, mostrar a aplicação prática das ferramentas de gestão, aquelas que são aplicadas em todas as organizações, né, e que aí a gente realmente, devido à importância na identificação e na resolução de problemas, a gente resolveu fazer essa explanação para vocês, diferenciar essas ferramentas daquelas que são usadas na segurança dos alimentos, né, que são as ferramentas de boas práticas e APPCC e outras, e também mostrar a importância da interpretação dos resultados, né, obtidos pela aplicação das ferramentas da qualidade para a competitividade das empresas. Então, ao final do nosso webinar, nós teremos alcançado esses objetivos. E aí, a primeira pergunta, né, que nós devemos nos fazer é o conceito de qualidade. O que é a qualidade? Né, a gente sabe que qualidade é algo muito subjetivo, porém, né, nós temos as definições que as normas nos trazem. Então, quando a gente analisa, né, um produto, um serviço, um alimento, a gente precisa observar por esses três aspectos, né? O grau em que um conjunto de características inerentes atende aos requisitos, a adequação ao objetivo ou ao uso e a conformidade aos requisitos, certo? Então, se a gente fazer, né, se a gente aplicar essa definição para um alimento, o que é que a gente vai encontrar, né? Pode passar, Carlos, por favor. O alimento, né, a adequação do objetivo ao uso. Qual é? A gente come por quê? O alimento serve para quê? Obviamente para nos alimentar. Então, toda vida que a gente sente fome, que a gente se alimenta, a gente está trazendo nutrientes, energia, né, para o nosso corpo. Então, a primeira questão é que realmente ele atende a essa necessidade, ele está adequado ao objetivo ou ao uso. Nós não vamos entrar no mérito aqui do alimento ser menos nutritivo, mais nutritivo, menos calórico, mais calórico. Mas a questão da definição é, se ele está adequado ao seu objetivo, ao uso, ele tem qualidade. Primeiro ponto, né? Questão de atendimento aos requisitos, né? Então, alimentos, eles são os alimentos, a fabricação, a produção de alimentos, ela é regida por legislações e padrões que são estabelecidos, né, que determinam o padrão de identidade e qualidade de cada alimento, instruções normativas do Ministério da Agricultura. Também, né, a gente precisa atender padrões internos da própria empresa e padrões dos clientes, que na maioria das vezes, esses padrões dos clientes, eles são até mais rigorosos do que os padrões estabelecidos na legislação. As empresas que exportam, né, elas sabem muito bem dessa realidade. Quando a gente fala também, né, de qualidade, a gente não pode esquecer também da qualidade sanitária, né, muito bem falado pelo Dr. André, que hoje, né, a gente vive um momento onde necessitamos, né, dessa condição dos alimentos, né, não que o alimento transmita, né, a COVID, mas a questão de uma embalagem, de um transporte mal feito, né, a gente precisa realmente garantir
que essa entrega dos alimentos que a gente esteja recebendo na nossa casa, e principalmente os colaboradores da empresa, que não podem deixar de trabalhar, tenham, né, saúde para poder justamente continuar produzindo. Então, a qualidade sanitária a gente vai falar só um pouquinho depois, de BPF, de APPCC, e também a qualidade sensorial, porque nada adianta, né, o alimento ele ser nutritivo, ele não ter contaminação, ele está atendendo os padrões, mas a gente ele não ser atrativo, ele não ter uma aparência, ele não ter a sua textura, o seu sabor agradável. Então, quando a gente fala em qualidade em alimentos, né, a gente tem que observar sobre todos esses aspectos. E, né, não é fácil, né? É uma luta, é muito esforço que a indústria dispensa, né, que as pessoas que trabalham né, na área de qualidade, na área de processo, né, em todas as áreas da empresa, para, ao final, né, a gente ter o produto atendendo a todas essas características. Então, a gente já deixa aqui de antemão, né, para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que são da área de qualidade, né, o incentivo e os parabéns, né, porque a gente sabe do empenho, da dedicação e do estudo que vocês também desprendem, né, para que a gente consiga produzir os alimentos atendendo, né, todos esses aspectos da qualidade. E aí, né, falando um pouquinho da qualidade sanitária, né, só para diferenciar das outras ferramentas de gestão, a gente tem as boas práticas, famosas BPFs, que podem ser aplicadas também, né, na produção primária, boas práticas agrícolas, boas práticas de transporte, de armazenamento, boas práticas de manipulação em restaurante, boas práticas de fabricação que são adotadas nas indústrias, que elas cuidam de quê? Né, da parte mais do ambiente em si, da fábrica, da higienização, da saúde, da postura, né, da conduta dos colaboradores. Então, são regras e requisitos aplicados à produção do alimento, relacionado ao ambiente. Né? A PPCC, o famoso APPCC, também conhecido como HACCP, né? É a análise de perigos e pontos críticos de controle, que essa ferramenta ela é utilizada na produção, no processo produtivo, onde, né, se faz necessário identificar em cada etapa da produção quais etapas são críticas, ou seja, quais etapas a gente deve estabelecer medidas de controle para que os perigos que foram identificados naquelas etapas, eles possam ser, de fato, controlados. Então, a PPCC se aplica aos processos de fabricação. E, por fim, a gente tem as normas relacionadas à segurança dos alimentos, que são muitas, mas, assim, as mais conhecidas é a norma ISO 22000 e a FSSC. Então, é só uma breve explanação para a gente poder não confundir com as ferramentas de gestão de qualidade mesmo, que é o que a gente vai falar agora. E aí, né, nós temos essas 7 ferramentas, que são as ditas, né, ferramentas básicas. E aí, para começar a falar das ferramentas, eu convido, então, a professora Carla, que vai nos dar, né, o prazer de ter essa explanação. Obrigada, Temis. Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos a nosso webinar, tá bom? Como a Temis mencionou, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas ferramentas da qualidade, mostrando principalmente qual o procedimento, qual o passo a passo, desde a identificação de um problema, até a sua análise, o seu plano de ação, como é que eu corrijo, como é que eu verifico realmente se essa minha correção foi eficaz, e, por fim, essa nossa padronização, para que esse problema ele não volte a acontecer. Então, como dito, nós temos essas 7 ferramentas fundamentais, básicas da qualidade. Nós temos o fluxograma, que a gente vai mostrar um pouquinho mais na frente, que vai definir o nosso processo, as etapas do nosso processo, a folha de verificação, uma planilha bem simples, onde vão ficar registradas essas evidências, os gráficos de Pareto nos dando uma prioridade do problema principal, diagrama de causa e efeito, para estudarmos as principais causas desse problema, o histograma para verificarmos se realmente o nosso processo está estável, o diagrama de dispersão, para verificar se uma variável ela depende ou não da outra, e a carta controle, fazendo aí o monitoramento do nosso processo.
Existem, tá, gente, outras ferramentas da qualidade. Ferramentas, alguns autores chamam de auxiliares. Como, por exemplo, nós temos o Brainstorm, como, por exemplo, nós temos o próprio PDCA, o GUT. Nós não vamos citá-las aqui nesse momento, tá bom? Mas qualquer dúvida, por favor, sintam-se à vontade para colocar alguma pergunta no chat, que no final a gente responde com o maior prazer, tá certo? Então, como eu comentei, aqui são as 7 principais ou fundamentais ferramentas da qualidade. O nosso, né, pai da qualidade, né, o famosíssimo Vicente Falcone, ele, através do PDCA, ele mostra essa sequência, através do planejamento, da execução, do cheque, da padronização, ele nos mostra um passo a passo de como identificarmos o nosso problema, de quais ferramentas na identificação, quais ferramentas na análise, no plano de ação, e assim sucessivamente. É esse também o nosso objetivo. Temos um problema na nossa fábrica, como é que a gente faz para descobrir a sua causa, como é que a gente faz para corrigi-lo e para que ele não volte a acontecer. Então, nós vamos trabalhar com essas 7 ferramentas nesse contexto. Primeira ferramenta da qualidade, na identificação e observação do nosso problema, é a folha de verificação. O que é a folha de verificação? É um roteiro, é uma planilha, é algo simples que você pode fazer no Excel, ou algo físico realmente, utilizado para a coleta de dados. Qual o seu objetivo? Coletar esses dados e deixá-los de uma forma mais organizada, para que eles possam ser analisados posteriormente. É uma padronização. A gente sabe que todo processo produtivo ele tem uma grande quantidade de informações. E essas precisam ser analisadas, são as nossas evidências. Como é que a gente vai organizar essas informações da melhor forma possível? Então, nós podemos elaborar, nós podemos desenvolver uma folha de verificação, que aí vai depender de cada etapa do processo, vai depender das particularidades de cada empresa, e vão existir inúmeros exemplos que a gente encontra na literatura. Nós podemos, por exemplo, fazer uma folha de verificação para uma proporção de itens não conformes, para inspecionar ou para registrar algum tipo de não conformidade observado, para inspecionar a localização dessa não conformidade no produto acabado, no processo, para monitorar uma etapa do processo. Então, realmente vai depender da necessidade, das particularidades de cada processo produtivo, de cada empresa. Nesse nosso exemplo aqui, para uma indústria de alimentos, né, nós observamos vários motivos de paradas e nós vamos, o nosso operador, o nosso colaborador vai identificar quantas horas a nossa máquina ficou parada, fazendo esse registro para termos essa evidência, para que depois a gente possa analisar. Aqui está, então, a nossa folha de verificação, como, né, o exemplo para a fabricação de biscoito, e aí como a gente pode observar, né, no primeiro dia, foram paradas para limpeza no setor, para falta de matéria-prima, para reprocessamento, e assim sucessivamente. No final desse período, nós tivemos 80 minutos para limpeza no setor, 8 minutos paradas de máquina por falta de matéria-prima, 97 paradas de máquina para reprocessamento, e isso na fabricação do nosso biscoito, na máquina da empacotadeira. Então, é importante fazermos também toda essa identificação. Tudo bem até aqui? Uma outra ferramenta da qualidade que a gente pode utilizar para a identificação e observação do nosso problema é o fluxograma. O que seria, então, o nosso fluxograma? Como visto aqui no nosso exemplo, simples, uma representação gráfica que vai mostrar os passos, que vai mostrar a sequência do nosso processo produtivo, ou da etapa do nosso processo produtivo. Tá bom? São símbolos padronizados, aí a literatura vai trazer inúmeros símbolos, como um retângulo, como um losango, como um círculo, mas o importante é o quê? É identificarmos o fluxo do nosso processo. Ele começa aqui, ele passa por essas outras etapas, ele dá sequência, ele finaliza nessa outra. Para quê, Carla? Para que a gente possa realmente observar onde é o nosso gargalo, onde é que a gente está perdendo mais tempo, onde é que está ocorrendo alguma coisa não desejada, algo não desejável.
Então, o nosso fluxograma, ele vai mostrar esse nosso processo, essa nossa etapa do processo. Uma outra ferramenta da qualidade bastante utilizada que nós temos na identificação e observação é o nosso gráfico de Pareto, diagrama de Pareto, como queiram chamar. Simples também, um gráfico de barras verticais que vai permitir a priorização de temas. O que seria isso? Vamos lá. Lembram daqueles problemas listados lá na nossa folha de verificação? Quando nós colocamos reprocessamento, manutenção, limpeza, a máquina estava parando por esses motivos. Agora, no nosso Pareto, o que é que nós vamos fazer? Nós colocamos aqui no eixo X, ou nós listamos aqui no eixo cartesiano X, todos esses problemas. E aí nós vamos colocá-los de uma forma decrescente, do maior para o menor. No eixo X, nós vamos colocar esses problemas. No eixo Y, nós vamos colocar o tempo de parada, aquele somatório de parada de cada problema desse identificado. Tudo bem? Eixo X e Y, plano cartesiano normal, até aqui nenhuma novidade. O que nos diz o Pareto? O Pareto, ele observou, o estudioso Pareto, ele observou que 80% das ocorrências estão em 20% das causas. É uma regrinha que a gente encontra do 80-20. O que é que isso quer significar? Se vocês olharem aqui para o outro lado, para o eixo Y, o outro eixo Y, vocês vão ver que a gente vai de 0 a 100%, que é o nosso máximo. Ok. O que é que esse gráfico está nos dizendo? Ele está nos dizendo o quê? Se resolvermos o primeiro problema, aquele que teve uma evidência maior, aquele que mais se repetiu, o de reprocessamento, paradas na fábrica, na máquina, né, por reprocessamento, a gente vai resolver 28%, quase 30% de todas as paradas. Se resolvermos reprocessamento mais a manutenção, nós vamos resolver, olha o nosso pontinho ligando com outro eixo Y, nós vamos resolver quase 60% de todas as paradas. Resumindo, o gráfico de Pareto, ele vai nos dizer assim, qual é a minha prioridade? Qual o problema que eu devo resolver primeiro? Qual é o mais importante? A gente sabe, é fato, que todos precisam ser resolvidos. O nosso objetivo é não termos paradas, é fluxo contínuo, é produzir cada vez mais. Tá, mas eu devo começar a atuar por qual? Resolver qual tipo de parada da minha máquina? Então, o gráfico de Pareto, ele vem nos mostrar isso. Tudo bem? A próxima ferramenta da qualidade é o nosso diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe. Vocês encontram, né, na literatura com esses três nomes. Diagrama de Ishikawa, em homenagem realmente ao estudioso que a desenvolveu. Diagrama de causa e efeito, porque nós vamos ter uma causa, né? Nós vamos listar as causas do nosso problema e nós vamos ter um efeito, nós vamos ter uma consequência. E a espinha de peixe, aqui a figurinha já nos mostra, porque tem realmente, né, essa analogia semelhante à cabeça e às espinhas do peixe. Como é que funciona? As evidências, elas foram registradas na nossa folha de verificação. Nós verificamos através do Pareto a nossa prioridade, qual nós vamos atuar primeiro. Tá. Para atuarmos, nós precisamos descobrir a causa desse problema, por que ele está acontecendo. Então, nós vamos aqui listar as causas relacionadas ao método, nós vamos listar as causas relacionadas à mão de obra, ao meio ambiente, às máquinas, e assim sucessivamente. É o que nós chamamos dos 6 M's, são 6 palavrinhas que começam com a letra M. E aí nós vamos listar todas essas possíveis causas. Professor, o que é que nós poderíamos colocar em método, por exemplo? Método, nós poderíamos colocar procedimentos que não foram atendidos, regras que não existem ou que não são conhecidas, regulamentos que não são seguidos. Nas máquinas, nós poderíamos colocar o quê? Qualquer outro tipo de equipamento, pequeno, grande, que foi utilizado, que pode ter ocasionado esse problema. Na nossa mão de obra, o que é que nós vamos colocar? Os colaboradores. Será que eles tiveram alguma influência nesse nosso problema, nesse nosso efeito?
Se tiveram, a gente lista aqui. O que é que nós vamos colocar em materiais? Materiais, o que é que seria? Vocês também encontram na literatura como matéria-prima, por ser o nosso principal insumo. Mas material não é só a matéria-prima. A gente também pode listar qualquer outra que tenha influência nesse efeito, como, por exemplo, computadores, como, por exemplo, ofício, alguma coisa que tenha faltado que possa ter ocasionado esse problema. Meio ambiente, o que é que seria o nosso meio ambiente? Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de infraestrutura. Será que o ambiente ele não está muito quente? Será que ele não está muito frio, com a temperatura muito baixa? Isso não pode ter ocasionado esse efeito, esse problema? Se sim, nós vamos listar. E por último, a medida. O que seria a nossa medida? Eu costumo dizer aos meus alunos que a medida ela é quantitativa, é algo que a gente consegue realmente mensurar, quantificar. São os nossos dados no processo. Será que os nossos dados, para avaliarmos a qualidade, para avaliarmos esse problema, eles estão sendo medidos corretamente? Será que esse valor ele está correto? Pode ser uma possibilidade, pode ser uma causa. Então, nós vamos descrever aqui. Voltando para o nosso exemplo, na nossa indústria de alimentos, como é que nós teríamos? Vocês lembram lá do gráfico de Pareto, que nós identificamos como principal problema, aquele que mais aconteceu, que teve a maior frequência, grande número de reprocessamentos? Então, a máquina, ela estava mais tempo parada devido ao grande número de reprocessamentos. Métodos. Nós poderíamos ter ausência de treinamentos, configurações da máquina diferente das recomendações do fabricante, em mão de obra, autonomia do operador, ausência desse procedimento, em meio ambiente, layout da fábrica, em máquinas, equipamentos obsoletos e assim sucessivamente. Então, realmente vai depender de cada processo produtivo, vai depender de cada empresa. O que é importante no diagrama de Ishikawa? É você evidenciar, é você listar todas as possibilidades. Você pensar no todo, tá bom? Por quê? Porque a gente costuma dizer, esse problema aconteceu por conta disso, ponto, resolve. Mas nem sempre é por conta disso, nem sempre é por algo tão óbvio. Muitas vezes é porque nós não pensamos nas outras possibilidades. E ao listarmos todas essas, depois a gente vai em campo, depois a gente vai em loco, depois a gente vai na máquina, a gente vai no processo produtivo e realmente verifica, poxa, deixa eu ver o método. Será que foi uma ausência de treinamento? Não, não foi. Todos os colaboradores têm treinamentos, ok, então não foi esse. Será que foi uma configuração da máquina que não estava adequada? Verifica lá como é que está a máquina do teu processamento, lá do biscoito, lá da fábrica de biscoito. Não, ela estava ok, então também não foi esse. Então você vai de um por um até descobrir a causa do seu problema. Mas nós pensamos em todas as possibilidades, não esquecemos de nada. Então, esse é o princípio do diagrama de Ishikawa, causa e efeito ou espinha de peixe. Tudo bem? Alguma dúvida, por favor, gente, coloquem no nosso chat, tá? A próxima ferramenta da qualidade que a gente tem, com relação ao histograma, também para analisarmos o nosso problema. Como é que funciona o histograma? O histograma, de uma forma bem simples, ele vai funcionar também um gráfico de barras, como vocês estão vendo, X e Y normal, tá bom? Aonde, no nosso eixo X, nós vamos colocar, nós vamos evidenciar, né, valores, nós vamos colocar, por exemplo, uma especificação, e no eixo Y, nós vamos listar quantas vezes, né, a frequência, quantas vezes essa especificação apareceu numa periodicidade que você escolher, tá bom? Que aí pode ser quinzenal, mensal, aí a periodicidade do seu histograma, da análise do seu histograma. Como é que ele funciona? Vocês estão vendo que o nosso histograma ele tem um formato de um sino. O que seria esse formato de um sino? Ele nos diz o seguinte, nós temos uma especificação. Essa especificação ela precisa ser atendida, mas na prática, nós conseguimos atingir essa especificação em 100% dos nossos produtos? Em 100% dos nossos biscoitos?
Não. Na prática, a gente sabe que não. Então, existe uma variação permitida, desde que essa seja conhecida, que nós chamamos de limite inferior de especificação e limite superior de especificação, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente na carta controle. Mas só para vocês entenderem aqui o nosso histograma, pensem como se essa barra aqui mais alta, ela fosse a nossa média. Então, ela está mais alta, ela tem uma frequência maior, ela se repetiu mais vezes. Só que se a gente puxar aqui, se aproximar, colocar o nosso gráficozinho para o final, a gente vai ver que a primeira barrazinha ela é pequena, um valor menor ao esse da média. Ele aconteceu, professor? Aconteceu. Só que aconteceu uma menor quantidade de vezes. Por isso que essa barrinha está menor. Se vocês olharem a última barra, no finalzinho do gráfico, vocês vão ver que ela também está pequenininha, porque são valores maiores do que a média. Se repetiram? Sim, mas também uma menor quantidade de vezes. Ou seja, o que é que o histograma nos diz? Que nós podemos ter variações, nós podemos ter produtos dentro do nosso limite inferior, dentro do nosso limite superior, mas eles precisam ser poucos. A grande maioria, gente, precisa estar ali na média da nossa especificação, no nominal da nossa especificação. O nosso processo, ele tem variações, a gente sabe, isso é aceito, isso é controlável, mas não pode ser demais. Tá bom? Então, toda vida que vocês observarem um histograma e ele tiver nesse formato, com as extremidades baixas e no centro uma barrinha maior, isso quer dizer que o nosso processo ele está estável, que o nosso processo ele não tem muita variação, que o nosso processo ele tem qualidade, porque ele está variando pouco, porque a grande maioria dos nossos produtos está dentro do especificado, atende ao que foi especificado. Próxima ferramenta da qualidade, dentro da análise do nosso problema, a gente tem o gráfico de dispersão. Também de uma forma bem simples, o nosso gráfico de dispersão ou de correlação, que vocês também encontram na literatura, nós vamos ter duas variáveis, x e y, e nós vamos observar se existe alguma relação de dependência entre essas variáveis. O que seria isso? Será que se aumentarmos o valor da variável 1, vai aumentar o da variável 2? Será que se aumentar da 1 vai diminuir o valor da 2? Então, nós podemos ter variações, tá bom? Nós podemos ter essa correlação, e aí nós temos correlação fraca, moderada, e forte. Se aumentarmos o valor da 1, eu aumento muito o da 2. Ou não, professora, pode ser que eu estou aumentando aqui, eu estou aumentando essa temperatura e não está acontecendo nada com a variável y, com a variável 2. Se não acontece nada, os nossos pontos eles vão ficar dispersos aqui no gráfico. Isso nos mostra o quê? Que nós não temos correlação entre essas duas variáveis, que não existe uma relação de dependência entre essas duas variáveis. Tudo bem? Ok. Identificamos, observamos o nosso problema, já o analisamos. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa elaborar um plano de ação. Nós precisamos resolver, nós precisamos eliminar essa causa observada. E uma das principais ferramentas da qualidade, simples, né, sem nenhum custo, assim vocês estão observando que todas essas ferramentas que a gente está mostrando são simples, gente, e não precisam realmente de nenhum custo, que a empresa compre nenhum material específico para ser implementado, realmente basta o nosso conhecimento, basta o nosso planejamento. Então, vamos lá. Para o nosso plano de ação, a ferramenta que a gente aconselha é o nosso 5W2H. Vocês também podem ter conhecido como 5W1H. Depois ele evoluiu um pouquinho com o nosso Hallmat e nós ficamos com o 2H, o 5W2H. O que seriam isso? São 7 perguntinhas. E dessas 7 perguntinhas, 5 começam com a letra W, 2 com a letra H, como vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos responder o que é que vai ser feito para eliminar essa causa que foi identificada lá no Chikawa, lembram?
Por que que isso vai ser feito? Nós temos que justificar para o nosso gestor, para o nosso gerente, por que que a gente precisa fazer isso. Nós precisamos definir quem vai fazer, colocar nomes, professora. Nós precisamos colocar um nome, um departamento, um setor, porque se a gente deixar solto, vamos esperar, vamos ver quem faz. A gente sabe que na correria do dia a dia, na correria da fábrica, muitas vezes acaba não sendo feito. Então, nós vamos ali determinar realmente quem vai fazer, qual setor específico vai realizar esse plano de ação. Quanto isso vai nos custar? Nós podemos ter uma ideia maravilhosa, mas o custo altíssimo, o investimento altíssimo, e aí não vai compensar. Então, nós precisamos realmente determinar, relatar, pesquisar qual seria esse valor para implantarmos esse nosso plano de ação. Como é que isso vai ser feito? O como é o nosso passo a passo. Olha, nós vamos começar fazendo isso, em seguida, no outro dia, nós iremos para essa outra etapa, posteriormente, a gente finaliza com essa outra. Então, no como, nós vamos descrever esse passo a passo, essa sequência do nosso plano de ação. Quando? Será amanhã? Será depois de amanhã? Semana que vem? Mês que vem? Você que vai determinar. O plano de ação, ele é seu. Mas a data que você colocar, ela deve ser cumprida, ela vai ser cobrada. Então, você que vai determinar, dependendo aí das prioridades, dependendo de cada caso, das particularidades de cada empresa, você vai determinar quando esse plano de ação vai ser executado. E onde, muito semelhante ao quem, né? Onde ele vai ser feito na própria empresa, vai ser feito por uma empresa terceirizada, você deve determinar também aonde será executado esse seu plano de ação. Aqui o nosso exemplo. Então, lembrando aí do nosso diagrama de Chikawa, lá da fábrica de biscoitos, lembram? Nós analisamos todas aquelas possíveis causas e verificamos no processo produtivo que, para esse exemplo, a causa é a seleção de fornecedores pelo menor preço. Por que está tendo muita parada no reprocessamento? Por conta da seleção de fornecedores pelo menor preço. Só temos um fornecedor, a gente está comprando matéria-prima, insumos daquele que tem o menor preço, e isso está ocasionando muitas paradas na máquina. Mostrando aqui o nosso plano de ação elaborado, então o que é que nós iríamos fazer? O que? Nós vamos buscar novos fornecedores, nós vamos qualificar novos fornecedores. Quando isso vai ser feito? Era para ontem, né? Então, nós precisamos com urgência, nós precisamos diminuir essas paradas da máquina, então é imediato, é hoje, é amanhã, logo a gente precisa fazer isso. Onde isso vai ser feito? Isso vai ser feito dentro da própria empresa. Essa busca, essa seleção de novos fornecedores, ela vai ser feita no departamento, no setor, dentro da própria empresa. Por que que nós vamos fazer isso? Por que que nós vamos buscar novos fornecedores, selecionar novos fornecedores? Para evitar a dependência de um único fornecedor. A gente fica dependendo só de um, porque ele tem o menor preço, e muitas vezes o material não chega de uma forma adequada, mas nós só temos esse, temos que colocar em linha, temos que começar o processamento, e a máquina para. Então, para evitarmos essa dependência de um único fornecedor, a gente vai buscar novos, nós vamos qualificar novos fornecedores. Quem é que vai fazer essa busca, essa seleção de novos fornecedores? A área de suprimentos. Pessoal de suprimentos, né? O setor, o departamento, o analista, técnico de suprimentos, claro, e isso, né, em concordância com a área técnica, porque esse material, esse novo fornecedor, ele vai ser qualificado, ele vai ser inspecionado pela qualidade, para ver se realmente ele atende aos nossos requisitos de processo. Como é que isso vai ser feito? Através de um contato direto com novos fornecedores, então Suprimentos vai ligar, Suprimentos vai mandar e-mails, solicitando novas cotações, solicitando novos preços para posterior testes e qualificação. Tudo bem? E por fim, o nosso Hallmat, quanto é que isso vai custar? Essa seleção de fornecedores, ela custa quanto para a empresa? Mínimo. A hora técnica do pessoal de suprimentos.
Quem é que vai fazer a busca desse fornecedor? É a analista? Quantas horas ela vai passar ligando, procurando, pesquisando? Então, essas horas técnicas é o único custo para essa seleção de fornecedores. Ok, elaboramos o nosso plano de ação, executamos o nosso plano de ação, e agora a gente vai verificar se esse plano de ação, se ele foi eficaz, se ele funcionou realmente, se nós conseguimos eliminar a causa do nosso problema. Qual a ferramenta, né, que nós vamos utilizar, que o Vicente Falcone ele nos aconselha? O gráfico de controle ou a carta de controle é o método mais usado para monitorarmos o desempenho de um processo ao longo do tempo. Os dados eles são apresentados por pontos, a média é representada por uma linha central e os limites superior e inferior de controle são linhas que estabelecem as margens dentro das quais os dados de processo sob controle possam flutuar. Deixa eu mostrar um gráfico para vocês, que eu acho que fica muito mais fácil de entendermos, né? Até mesmo do que o conceito. Pronto. Então, aqui é um exemplo de uma carta controle. O que a gente pode visualizar? Eu digo muito aos meus alunos assim, o gráfico ele fala por si só. Olhou, interpretou, ele deve ser de fácil entendimento. O que nós podemos observar aqui? Você vai ter uma linha central, uma média, que você também encontra na literatura como seu nominal, e você vai ter duas linhas, o limite inferior e o limite superior, tá bom? Como vocês estão observando aqui no nosso exemplo. Como é que acontece, então, a nossa carta controle? O operador, o nosso colaborador, ele vai lá, determinada hora, determinado dia, e no ponto 1 ele achou o resultado, por exemplo, de 32, marcou lá no gráfico. No dia 2, ele achou o resultado lá de 22. No dia 3, ele achou o resultado lá de 60. E assim sucessivamente. Então, vocês estão vendo que os pontos, esses pontos iniciais, eles estão todos dentro da especificação, porque eles estão entre os limites. Ah, mas eles não deveriam estar todos na média, no nosso nominal? Deveriam, concordo. Mas a gente não consegue, assim, tamanha estabilidade no nosso processo. Então, nós temos esses limites. Um pouquinho para menos está aceitável, um pouquinho para mais também está aceitável, desde que esse pouquinho ele seja conhecido. E aí, gente, vale ressaltar que esses limites, eles são calculados. Eles não são aleatórios, não é o valor que o nosso gestor ele quer colocar, que o nosso gerente ele quer colocar. Né? Nós trabalhamos aí com fórmulas, com desvio padrão, um pouquinho de estatística, nós trabalhamos com 6 sigmas, colocando aí 3 desvios padrões para menos, 3 para mais. Por quê? Porque esses limites, essa média, ela é calculada em cima do nosso processo. Daquele valor que o nosso processo pode atingir, consegue atingir. Tudo bem? Aqui são alguns exemplos, olha, de pontos fora do limite de controle. Então, a gente observa nesse círculo que esse ponto, nesse determinado horário, o colaborador foi lá, fez esse teste, está acima do limite superior. Nesse momento, para a máquina. Nesse momento, para a produção, não dá para continuar. Então, muitas vezes ele faz esse registro do que é que está sendo feito, como é que está sendo corrigido, e posteriormente, ó, vocês veem que o próximo ponto, ele já está dentro do nosso limite, ele já está aceitável, o nosso processo ele já tem qualidade. Aqui também, como esse segundo ponto em círculo, ele está abaixo do nosso limite inferior, também não pode. Isso é um problema, isso é uma falta de qualidade. O gráfico, a carta de controle nos mostra isso. Aqui, para mostrar para vocês a nossa sequência, Carla, eu preciso esperar um ponto ficar acima do limite superior ou abaixo do limite inferior? Não, nós não precisamos. A carta controle, até já entrando um pouquinho no nosso CEP, uma outra ferramenta da qualidade, no nosso controle estatístico do processo, ela diz que se nós tivermos 7 pontos consecutivos acima do nominal, ou abaixo dele, mas são 7 pontos consecutivos, já nos mostram que nós podemos ter algum probleminha. Opa, já chama a nossa atenção, nós vamos esperar esse valor ficar fora do nosso processo? Não,
Não vamos. Então, nesse momento, ao termos 7 pontos consecutivos, a gente já deve atuar na nossa máquina, a gente já deve melhorar, tá bom? Tanto faz para o limite superior quanto para o limite inferior. Assim também como se observarmos na nossa carta controle, uma tendência, ou seja, eu não tenho 7 pontos consecutivos, não obrigatoriamente eu preciso esperar os 7, mas eu observo, ó, que eles estão com a tendência, olha, daqui a pouco, esse próximo ponto ele pode ficar acima do superior. Vocês observam que ele começa aqui abaixo da média, e ele vai aumentando, 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 tem uma tendência a ficar fora. Então, nesse momento, a gente já para a máquina, a gente já atua para evitarmos um problema mais grave. Aqui, professor, ainda está aceitável? O nosso produto está liberado? Está. Mas a gente não vai esperar ter um problema para poder começar a resolver. Voltando para o nosso problema na fábrica de biscoito, vamos monitorar para ver se realmente o nosso plano de ação foi eficaz. Então, aqui nesse gráfico, a gente pode verificar, né? Nós colocamos aqui uma média de 0,2 horas, um limite inferior está no valor de 0, o limite superior está no valor de 0,5 horas. Bom, então a gente pode, né, verificar que a maioria dos nossos pontos, eles estão dentro do limite. O operador foi 1h da tarde, ou foi no primeiro dia do mês, e o resultado deu 0,15, foi no segundo e deu 0,20, foi no terceiro e deu 0,15 novamente. Então, está dentro do aceitável, tá bom? Com exceção do nosso 8º dia aqui, onde nós temos um ponto fora do limite superior de especificação, ou seja, ele está acima do permitido. Então, nesse momento aqui, é necessário que ocorra uma atuação dessa máquina, uma pesquisa, a gente tem que verificar por que ficou tanto tempo parada. Será que houve uma corretiva? Será que a preventiva demorou mais do que o planejado, do que o programado? Então, nós precisamos realmente verificar o que foi que aconteceu nesse dia 8, que prejudicou a nossa fabricação de biscoitos. Identificamos o nosso problema. Nós, após a identificação e a observação, a gente fez uma análise, descobriu a principal causa, elaboramos um plano de ação e o executamos, verificamos e realizamos um monitoramento do nosso processo. Agora a gente vai fechar com a padronização. Para quê? Para que esse problema não volte a acontecer novamente. Para que ele não venha a se repetir em outros dias. E como é que a gente faz, professor, essa padronização? Aqui nós devemos utilizar a nossa norma ISO, como já foi mencionado um pouquinho lá no começo, uma organização internacional de normatização, o nosso sistema de gestão da qualidade, a ISO 9001-2015, com a sua última revisão em 2015, e ela vai nos mostrar procedimentos, ela vai nos mostrar uma sequência, ela vai padronizar o nosso processo, garantindo assim que ele tenha qualidade. Então, a nossa empresa vai sofrer auditorias internas e externas para verificar se realmente ela atende a essa norma da ISO. Mas o importante é elaborarmos normas internas, elaborarmos POPs, procedimento operacional padrão, para fazer uma padronização, para que todos os colaboradores possam trabalhar da mesma forma e o problema não venha a se repetir. Alguma dúvida, gente, por favor, coloquem no chat. Era isso. Obrigada. A gente volta a conversar em seguida. Tudo bem? Um grande beijo. Antes da gente começar, né, com as dúvidas, né, eu gostaria de fazer algumas considerações, né, em relação ao que a Carla falou. Então, vocês viram que nós trouxemos a explicação, né, a parte conceitual e a aplicação prática, né, de como as ferramentas de gestão elas são, de fato, utilizadas. E aí, uma coisa que a gente também precisa ter essa certeza, eu sei que vocês têm, né, quem trabalha nas organizações, nas indústrias, né, ofertando produtos e serviços também, porque a qualidade também tem que ser pensada para os serviços, é que os processos, eles são
eles não são perfeitos, né? É que os problemas acontecem, os defeitos vão aparecer, as não conformidades elas vão também surgir, né? A reclamação de um cliente vai aparecer também, e, né, com tudo isso que é feito, com todas as programações, os planejamentos, a implementação de planos, de ferramentas, né, tem variáveis que acontecem e que a gente precisa justamente, né, estar apto a responder, né, em pronto tempo para retomar, né, o controle desses processos. Então, assim, né, isso também evidencia a importância do conhecimento, tanto das ferramentas de gestão de segurança dos alimentos, né, como também da ferramenta de gestão da qualidade, que vão auxiliar as indústrias, né, a poder identificar, a poder analisar e a monitorar, né, esses problemas e, a partir daí, estabelecer os planos, né, as correções, as ações corretivas e os planos de ação. E aí esse processo ele gira, né? A qualidade ela não é estagnada, a qualidade é viva, ela precisa estar dentro, né? E atuando todos os dias, né? As pessoas são muito importantes, né? Existe também a importância da qualificação, existe a necessidade de que as pessoas entendam a importância do que cada uma delas faz, do seu papel na produção dos alimentos. E a gente, né, e também entender que o processo, ele não é só aquela parte onde ela atua, né, é algo que é holístico, é o processo como um todo, né, e que o que eu faço, o que eu posso deixar de fazer, vai impactar no final, no começo, né, e tem que ter esse pensamento, né, então a gente sabe que isso de fato acontece, né? E a importância também das ferramentas de gestão é que elas são fáceis, né? Algumas mais simples, como vocês viram, outras um pouco mais complexas, mas elas são adaptáveis, elas podem ser adequadas e adaptadas para qualquer tipo de realidade da indústria, né? Como a Carla mesmo falou, tá? Então a gente vai agora passar para aí as perguntas, né? A gente tem aqui, acredito que algumas já foram respondidas, né? Deixa eu começar aqui a fazer uma... Tem alguma pergunta aí, Carla? Já... Tem, eu estou vendo aqui, Temes, a do Lincoln Teles. Professora Carla, por favor, dê uma dica de uma sequência lógica de aplicação das ferramentas da qualidade para identificação e resolução de problemas. Com qual podemos começar a sequência? Lincoln, acho que meio que a gente já respondeu, né, a tua perguntinha, mas assim, na identificação e observação, a primeira etapa, nós podemos trabalhar com a folha de verificação, nós podemos trabalhar com o nosso fluxograma, nós podemos trabalhar com o nosso Pareto, diagrama de Pareto. Identificamos e observamos. A próxima, nós vamos fazer essa análise. E aí, na nossa análise, a gente vai trabalhar com o nosso Ishikawa, para descobrir a causa desse problema. No plano de ação, na elaboração do plano de ação e na execução, nós podemos trabalhar com 5W2H. Na verificação desse problema, no monitoramento, para ver se realmente atuando nessa causa foi eficaz e o problema foi reduzido, nós podemos trabalhar, como a gente viu, com a nossa carta controle, nós podemos trabalhar, né, com o nosso CEP, que a gente conversou um pouquinho, e na última etapa, para padronizarmos, para ficarmos trabalhando assim por um longo tempo, sem esse defeito, sem esse problema, a ISO, a normatização, as normas, as regras, a padronização. Tudo bem? Na sequência, Carla, tem aí a pergunta do Marcelo. Ele pergunta, eu consigo afinar o processo e trabalhar junto aos limites inferiores? Eu acho que também você já respondeu, mas se você quiser fazer um breve comentário, vale a pena. Pode sim, Marcelo. Se você observar que muitos dos resultados estão próximos ao limite inferior, será que a gente não fez essa mensuração inadequada? Será que eu não tenho que diminuir essa média e aí a gente consegue até reduzir custos?
né? Concordo com você, a gente colocou uma média, não sei, de 10 miligramas, mas você observa que 8 miligramas já nos atende. Então, vamos colocar o nosso nominal para 8. E aí conseguimos, né, reduzir custos, claro, sem perder qualidade, tá bom? Sempre pensando na qualidade, no atendimento ao cliente externo, ao cliente interno. Mas sim, a gente consegue afinar o nosso processo, a gente consegue se aproximar mais do limite inferior, assim também, Marcelo, como a gente consegue reduzir essa variação. Perfeito. Se colocarmos o limite superior e o limite inferior, eles bem próximos à média, isso seria maravilhoso. Quer dizer que o teu processo ele é muito estável, ele tem muita qualidade, ele não tem muita variação. Quase todos os pontos estão ali dentro da média. Então, seria perfeito. Tem outra observação também, né, do Marcelo, que ele fala que grande parte dos problemas são causados pela busca de redução de custos. Isso. Né, que realmente tem que ser avaliado, porque às vezes, né, isso vai de fato impactar, né, eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso na prática. E outra observação também aqui do Pelton, Pelton Horácio, ele pede, né, para explicar um pouco mais do PDCA, né, que o PDCA ele faz parte, né, da qualidade, ele é um ciclo, né, e a Carla vai explicar um pouco mais. Isso mesmo, Pelton. O nosso PDCA, a gente falou um pouquinho no começo, né? Nosso ciclo PDCA, aquelas 4 palavrinhas, o Plan, Do, Check, Action, o nosso planejamento, a nossa execução, o nosso controle e a nossa padronização. Então, realmente quais ferramentas eu posso utilizar no planejamento, a gente conversou um pouquinho, tá? Depois na execução, depois no controle, depois na padronização. Então, o nosso PDCA, ele é um ciclo realmente, e aí com etapas bem definidas. O que é que eu devo fazer na padronização, o que é que eu devo fazer no planejamento, o que é que eu devo fazer em cada uma dessas etapas. Deu para entender direitinho? Começa com o teu planejamento, com o plan, depois você vem para o D, P, D, C, A. Depois você vem para o C, para o check, e por último você faz a padronização com o seu action. É meio do que a gente conversou um pouquinho, eu estou seguindo um ciclo PDCA, de uma forma, assim, bem sutil, nós tentamos colocar um ciclo PDCA nas nossas ferramentas. Lembrando também, né, Carla, que é um ciclo que ele não pode deixar de ser rodado, né? Tem até um termo, né, que é muito usado, né, na indústria, né? Rodar o PDCA, né? Isso mesmo. E aí não pode deixar de ser, esse planejamento tem que ser feito continuamente, né? Porque você tem a oportunidade de corrigir e de colocar em prática novamente com os devidos, né, com as correções, as ações corretivas e a padronização que é necessária, né, para entregar os produtos, os alimentos, né, os serviços dentro daquelas especificações, né, que nós vimos lá no começo também, que elas são muitas, né, quando a gente fala de produção de alimentos, a gente tem que atender a muitas legislações sanitárias, legislações referentes a identidade mesmo do produto, e realmente precisa de muita dedicação, de buscar estar, né, com as legislações atualizadas, né, e a gente realmente tem novamente aqui eu parabenizo, né, os colaboradores, as pessoas que atuam na área da qualidade, porque é um trabalho árduo, mas é um trabalho também muito prazeroso, né, porque do mesmo jeito que tem reclamação, também tem satisfação de cliente, né? E essas respostas, esses feedbacks também chegam, né? E é muito bom, né? Quando as empresas conseguem, né? Conseguem as certificações, a custa também de muito empenho, de muito trabalho. E aí, como a gente está falando, né? Por quê, né? Qual a vantagem, né? Que é o nosso objetivo também da nossa webinar. É justamente as empresas estarem competitivas, poderem conseguir uma certificação de uma norma para poder exportar um produto, né? Poder estar atendendo a legislação e poder garantir a satisfação do cliente, porque ele vai consumir um alimento que não vai causar nenhum tipo de contaminação. Eu tenho certeza que eu vou comer, né, e não vou passar mal. É dar ao meu filho aquele alimento, né, alimentar a minha mãe, meu pai que é idoso. Então, né,
é isso, né? A gente conhecer as ferramentas da qualidade nos dá, as indústrias, né, conhecendo, terão essa possibilidade real, né, de manter o alimento, né, dentro dos padrões que são estabelecidos, né, e assim estarem garantindo, né, a competitividade no mercado. Alguma pergunta a mais? Temos todos mais tranquilos? Eu acho que está tranquilo, temos. Bom, gente, então, né, nós estamos, assim, nosso tempo hoje foi bem planejado, né, conseguimos abordar. A gente reforça também, gente, que nós temos, né, isso aqui foi muito sucinto, né, porque foi assim, uma explanação bem rápida, mostrando a aplicabilidade, mas o Senai, né, possui, né, os cursos, né, depois para a Carla também falar um pouco dos cursos que nós temos e também citar, Carla, as referências bibliográficas que você utilizou, né, na apresentação. Sim, importante. Gente, então, como a Temis disse, o Senai tem diversos programas de capacitação para a área de alimentos, para a área de qualidade, para a área de processos produtivos. Então, por favor, sintam-se à vontade, tá bom? Para nos conhecerem, para ter a oportunidade de realmente nos visitar e se aprofundar um pouquinho mais nesse nosso assunto, porque, como foi dito ao mundo, né, foi bem pincelado, foi um pouquinho de cada coisa, só para abrir a curiosidade de vocês, tá certo? Com relação à literatura, né, nós temos duas referências, eu utilizei duas referências básicas. O nosso gerenciamento da rotina, gente, não tinha como deixarmos de utilizar, do Vicente Falcone, né, não tem como falar, nesse caso aqui a 9ª edição. Então, vocês podem, é um livro, né, bem acessível, bem conhecido também. E nós temos aqui da Sônia Vieira, Estatística para a Qualidade, que também é um livro muito bom, muito didático, simples, também bastante acessível, que ele vai falar muito, né, da parte de carta controle, da parte de CEP. Então, ele traz, mas também ele fala um pouquinho das outras ferramentas, das mais básicas, das primeiras, mas também é uma referência no assunto. Bem didático, com muito exercício, com muito exemplo, eu aconselho demais para vocês. Um grande abraço, qualquer dúvida, por favor, nos procurem, e um grande beijo. Até logo. Gente, então, assim, né, eu estou pedindo aí e-mail, né, para contatos, né, foi colocado aí no chat pela nossa colega, né, e a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, né, aqueles que nós temos contato por grupo do WhatsApp, a gente envia, né, e posso enviar também por e-mail, né, essa apresentação. A gente faz, como eu disse no começo, a gente tem, assim, a maior satisfação, né, de poder contribuir nesse momento com essas informações que são pertinentes, né. Então, gostaria de chamar aqui o doutor André para a gente poder fazer os agradecimentos finais, né, primeiramente a vocês que nos assistiram, né, que destinaram aí um pouco do tempo de vocês para aprender um pouco mais. Eu tenho certeza que vocês também já conheciam, né, mas é muito interessante, né, a gente poder estar vendo, né, as ferramentas da qualidade aplicadas, né, como nós mostramos. E eu agradeço, assim, especialmente a professora Carla, que aceitou, né, o convite desde a primeira ideia, né, quando eu liguei, na hora ela topou, né, então, assim, entusiasta mesmo, né, da educação, não diferente das outras pessoas que trabalham no Senai. A gente respira, né, e vive isso, né, muito, e é muito bom, né. E obrigada, Carla, obrigada também ao doutor André, né, que a gente tem realmente essa parceria. Nós iremos fazer outras, né, apresentações, aguardem aí a divulgação nas nossas redes sociais, temas também muito importantes como esses, e temas que foram também validados, né, que a gente busca realmente trazer as melhores informações, né, não é porque, eu sei um pouco sobre isso e vou falar, não.
porque é aquilo que realmente precisa ser mostrado, né, de forma prática, de forma aplicável. Então, obrigado, doutor André. A gente passa a palavra final para que o senhor faça as considerações. Obrigada a todos. Em nome do doutor Paulo, da Sônia, a gente agradece ao Sindalimentos. Muito obrigado, Temes. Parabéns, Carla. Acompanhei aqui atentamente aqui as suas abordagens, né? Realmente muita questão voltada para a prática, né? Então se apontou realmente muitas ferramentas interessantes. E nós agradecemos mais uma vez, né, esse momento que a gente está aqui dentro de um evento do Senai, podendo estar contribuindo, né, envolvendo também as empresas que são filiadas nossas, né, os seus colaboradores, para que a gente possa estar sempre reciclando conhecimento e aproveitando mais esse momento, né, de estarmos, né, numa situação onde essa ferramenta digital aqui ajuda muito a gente estar próximo, né. Então, Temes, obrigado, tá? Vamos agora planejar o nosso próximo, né, encontro, sempre com um tema de bastante relevância. Professora Carla, parabéns, obrigado. Tá ótimo. Gente, até logo, viu? Um abraço.